O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse período do Advento, João Batista está presente como a conclusão de um período e o anunciador de um tempo novo. Domingo passado nós ouvimos no Evangelho onde João Batista é comparado com a voz que grita no deserto, pedindo para que se preparem os caminhos do Senhor, ou o caminho do Senhor. Hoje nós ouvimos esse testemunho bonito que sai da boca de Deus. Dentre os que nasceram de mulher, nenhum, dentre aqueles que nasceram, nenhum é maior que João Batista. De todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. Alguém poderia dizer, mas e o Cristo? Eu digo, o Cristo é Deus que se fez homem. Então, dentre os seres humanos, dentre todos os homens que já nasceram, nenhum é maior que João Batista. Eu queria, nessa manhã, com vocês, refletir sobre a pessoa de João, a partir daquilo que a própria Escritura nos fala dele. Um homem de aparência estranha, porque, segundo aquilo que a própria Escritura nos diz, se vestia com pele de camelo, se alimentava de gafanhotos, mel silvestre, morava em lugares afastados e, no entanto, conseguia, com a sua pregação, fazer com que muitas pessoas reencontrassem o caminho. É interessante porque nós temos uma tentação natural a esperar que as coisas de Deus sempre aconteçam de maneira muito grandiosa, enquanto que Deus age com simplicidade. A vinda do Messias, a vinda do Cristo, do prometido, daquele que era aguardado e anunciado desde muito tempo, a vinda do Messias era esperada também como um momento assim grandioso, espalhafatoso, com muitos sinais, com muitas coisas assim, do ponto de vista visível mesmo. Enquanto que aconteceu de uma maneira muito discreta, muito simples, como é o costume de Deus. E as pessoas que estavam prontas para acolher, acolheram. E como foi que acolheram? Acolheram na simplicidade. E aí nós nos lembramos daquela frase de Nosso Senhor que diz
Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios, aos entendidos e revelastes aos pequeninos. Um convite para que nós tenhamos a coragem de cultivar a simplicidade. Praticar a humildade, ser simples, é um convite de Deus. O ser humano tem uma tendência a querer ostentar, quer sempre ostentar. E isso não ajuda, pelo contrário, nos distancia de Deus. Eu fico imaginando como era a aparência de João Batista e contemplando sobre a aparência desse homem, nós podemos imaginar como era o esforço das pessoas para acreditarem que aquele homem que parecia um louco, na verdade, era o último dos profetas que fechava um ciclo e que anunciava um novo. Pregava um batismo de conversão, chamava as pessoas a se reconciliarem com Deus, pedia para que se arrependessem das suas faltas. Alguns ouviam, outros faziam pouco caso. A indiferença humana é algo marcante. E eu gostaria de lembrar com vocês também uma outra passagem da Escritura, do Evangelho, que nos fala daquele rico que todos os dias promovia fartos banquetes e não se dava conta do Lázaro que estava na frente da sua porta e que tinha vontade de se alimentar de alguma coisa, mas não era nem sequer considerado. O perigo que nós corremos nessa vida, meus irmãos e minhas irmãs, de não prestarmos atenção aos sinais que Deus vai colocando dia a dia diante de nós. E são muitos os sinais. Só o homem insensato não entende, como diz o Salmo. Precisa muita insensatez para não perceber os sinais que Deus coloca diariamente diante de nós. Até a celebração da missa que nós diariamente acompanhamos, cada dia ela é um sinal de Deus para nós. É uma preocupação que eu tenho comigo. Eu peço a Deus que eu nunca celebre uma missa de maneira desatenta ou com pouco amor por Ele. A simplicidade de Deus se revela a todo momento. E nós precisamos estar em um clima de oração verdadeira para poder perceber essas graças que o Senhor nos faz. Quantas vezes nós somos tomados pelos problemas, pelas dificuldades e nos apavoramos. E eu queria colocar hoje, para todos nós que estamos aqui, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, esse versículo 13, que inicia a leitura que nós ouvimos hoje do livro de Isaías, onde nós ouvimos uma frase que nos enche de confiança. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela mão e te digo, não temas, eu te ajudarei. Alguém poderia dizer assim, mas eu não fui tomado pela mão. Eu digo, porque você ainda não estendeu. É preciso estender as mãos para o Senhor. E essas mãos estendidas, elas se manifestam de modo particular na hora da oração pessoal. Domingo passado, quando eu celebrei a missa das 10 da manhã, eu convidei todas as pessoas que estavam aqui na Basílica para que essa semana fosse uma semana de oração mais intensa. Fosse uma semana de intensa oração. Porque nós precisamos de fato, queridos irmãos e irmãs, e isso eu falo porque é necessário, nós precisamos tomar gosto pela oração e não rezarmos porque somos obrigados.
mas porque somos conscientes de que necessitamos, precisamos. Que a nossa oração não seja só nos momentos de grande interesse, quando nós queremos alcançar a graça, o milagre, quando a gente deseja ver a ação de Deus em nossas vidas, mas que a oração seja um instrumento diário com o qual eu me aproximo do Senhor meu Deus para tornar-me melhor. Certa vez eu ouvi uma pessoa fazer um comentário que eu nunca tinha ouvido antes, mas que ficou na minha mente. Quantas pessoas na escola de Nossa Senhora e parecem que não aprenderam nada? A primeira coisa que nós aprendemos com Maria é a humildade. A primeira coisa que nós aprendemos com João Batista é a humildade. E com nosso Senhor Jesus Cristo não é diferente. Tudo aquilo que o Evangelho nos testemunha a respeito do que Jesus fez e falou, nos fala de humildade. Porém, mais do que humildade, nos fala de obediência. Obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, seguir os ensinamentos de Deus. É necessário que nos tornemos obedientes para que a graça de Deus aconteça em nós. Tem gente que quando ouve a palavra obediência, sente uma repulsa. Isso é o sinal de que não tem ainda a maturidade espiritual, muito menos a presença do Espírito Santo em si. A obediência. Obedecer. João Batista, na sua atividade de preparar o coração do povo para acolher Jesus, era obediente em tudo aquilo que Deus lhe ensinava. Hoje nós assistimos, olhando a sociedade na qual nós nos encontramos, certas atitudes que a gente fica impressionado. Como o ser humano vai se esvaziando quando ele se afasta de Deus. Todo mundo usa as frases, vai com Deus, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus no comando, tem aí uma frase que o pessoal fala. No comando de quê? Da tua vida? E como é que tu continua tratando mal os outros? E como é que tu passa pelo teu irmão que diz bom dia e não responde? E como é que tu diz para as pessoas que estão ao teu redor, nem sequer um obrigado você pronuncia? Papa Francisco, nas suas homilias, nos falou da necessidade de recuperarmos esses pequenos detalhes. Às vezes eu passo pela Basílica, quando eu vou começar a missa, boa tarde, bom dia. A gente fica olhando, tem gente que fica assim. Eu digo, meu Deus do céu, a coisa está feia. Por quê? Porque falta paz interior, porque falta oração. A gente quer milagre, mas a gente não quer esforço. Nós queremos graça, 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 vem, manda, eu estou aqui querendo, mas não faz o menor esforço. Oração, jejum. Meu Deus do céu, quem é que ainda faz jejum? São pouquíssimos. E está todo mundo gordinho, graças a Deus. Mas ninguém quer fazer jejum. Sacrifício acompanhado de oração. Mas não basta só fazer jejum, tem que começar a tratar bem os outros também. Tem que começar a ser honesto. A esperteza dos dias de hoje é uma coisa que assusta. Aqui e acolá a gente vê uma pessoa enrolando o outro. Isso é horrível. No que diz respeito a dinheiro, então, pelo amor de Deus, todo mundo quer se justificar. É a coisa mais absurda do mundo. Senhor, o Senhor sabe que eu estou precisando. Digo, sim, mas tu está roubando. E roubar é errado.
E quantas vezes nós observamos as pessoas nessa atitude de injustiça, desonestidade, mas querem a graça de Deus. É importante nesse período do Advento nós pensarmos sobre tudo aquilo que o Senhor nos pede, e a coisa principal é rezar mais. Quanto mais nós rezarmos, mais nós permitiremos que o Espírito Santo haja em nós e nós nos tornaremos pessoas melhores, criaturas melhores. E alcançaremos todas as graças que Deus tem reservada para nós. A maior graça que nós podemos desejar e alcançar sobre a terra é a nossa conversão. Eu fico olhando essa questão dos milagres que são tão bonitos, a gente chega e encontra uma pessoa que testemunha. Olha só, padre, está aqui os meus exames e tal, olha meu filho e tal. Aí depois some da igreja, que não tem uma confissão, não tem uma comunhão, não tem uma vida eclesial, não participa de nada e tal. Eu digo, mas cadê o milagre? Foram 10 os leprosos que foram curados, um só teve a coragem de voltar para agradecer a Deus. Continua do mesmo jeito. Quantos milagres acontecem, quantas pessoas agraciadas, mas quão poucos aproveitam as graças que recebem para poder caminhar com Deus. Pensemos sobre isso, meus irmãos e minhas irmãs, e nos lembremos daquilo que, para mim, é uma frase fortíssima, que o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Quem pensa que é grande na presença de Deus, se faça pequeno, porque a lógica do reino de Deus é diferente da nossa. Quem se acha, quem pensa que é muito, na verdade vai ser dobrado, vai ser rebaixado. É o próprio hino de Nossa Senhora que nos ensina isso. Vivamos com fé e que esse dia seja para nós um dia de oração e que o Advento seja um momento de mudança em nossas vidas. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.